destravando a sua mentalidade em relação às finanças e aos investimentos. É o assunto dessa live de hoje. Estou trazendo aqui um convidado muito especial, que é o Felipe Borba, um neurotrainer fantástico que entende muito de neurociência e vai nos ajudar nesse caminho para tirar os bloqueios mentais que a gente tem em relação às finanças e aos investimentos. Só estou esperando o nosso amigo Felipe Borba aparecer aqui, né? Nessa noite aqui de quinta-feira. Ele já acenou. Felipe, você vai mandar aí o pedido para você entrar aqui para participar da live. Já estamos te esperando, vai ser uma live fantástica. Se você já teve algum bloqueio para cuidar das suas finanças, já procrastinou, Felipe, você vai mandar o convite aí para você, para mim te aceitar aqui? Opa, visualizar. Felipe Borba. Legal, já estamos online, o Felipe já está se conectando. Vai ser uma live muito legal, pessoal. Fica aqui até o final, porque esse cara é um parceiro muito bacana. Gosto muito dele. Conheço ele pessoalmente, já participei de um treinamento dele ao vivo lá em Passo Fundo. É uma energia fantástica, é uma coisa assim de outro mundo, sem falar que também que ele tem feito muitas lives e eu, acho que nas últimas 10 dias, acho que eu participei de umas 7 lives dele, 11 horas da noite, meio-dia. Eu vou seguindo o cara, porque o cara é realmente fantástico. Felipe, muito boa noite, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Boníssima noite, como estamos? Legal, bacana. Pessoal, o assunto de hoje é o seguinte. Quem me segue sabe que eu trabalho com finanças e investimentos. Eu faço investimentos há 30 anos, profissionalmente no mercado financeiro há 20 anos. Já participei de gestão de fundos de 2 bilhões de reais, já trabalhei em fundos de mais de 70 bilhões de reais. Há 10 anos eu ajudo outras pessoas com suas finanças, com seus investimentos. E eu sempre fui muito cético com ajudas, assim, neurociência. Porque eu sou formado, tenho pós-graduação em matemática, pós-graduação em mercado financeiro. Mas quando eu comecei a ajudar as pessoas, Felipe, há 10 anos atrás, porque eu identifiquei que finanças é um gargalo na vida das pessoas, aí eu comecei a entender. E eu explicava o óbvio, mas é óbvio para mim, que sou do mercado financeiro, mas muita gente não consegue evoluir com suas finanças. E eu tenho 10 anos que eu lido com isso e te acompanhando, eu vejo tanto que é legal o teu trabalho em termos de destravar, não só na vida financeira, mas em alta performance. A pessoa quer fazer uma dieta, quer abrir uma empresa, né? Então, eu pedi aqui, gentilmente, você aceitou o convite para ajudar a galera a destravar em relação às finanças e os investimentos. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas te conhecerem também. Tenho certeza que muita gente aqui já te conhece. Eu tenho algumas dúvidas, né, que eu fiz uma enquete, né, pedi para algumas pessoas me mandarem algumas dúvidas sobre travas mentais em relação ao dinheiro, a pessoa não consegue evoluir. Vamos falar sobre elas aqui. E depois que você se apresentar, eu vou botar aqui um contexto para você já começar a desmistificar isso aí para a gente. Aqui quem vai falar é você. Então, que legal, Rafa. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz, muito honrado por poder contribuir, por poder trazer essa mensagem para essa galera aí. E a gente vive um momento fundamental para a transformação. E sempre quando as pessoas me perguntam assim, Felipe, se apresenta. Eu costumo dizer que o meu maior currículo é a transformação na vida das pessoas. Hoje mesmo me perguntaram, eu abri uma caixa de perguntas no meu Insta, e aí me perguntaram assim, você é grato por tudo que está acontecendo? E eu disse o seguinte, você é grato por tudo que está acontecendo em sua vida? Foi a pergunta exatamente. E aí eu respondi a resposta para essa pergunta é, eu não sou grato apenas pelo que está acontecendo na minha vida. Eu sou grato pelo que está acontecendo através da minha vida. Então, às vezes as pessoas elas confundem educação com instrução. E aí eu acabei nos últimos anos, quando me perguntam qual é o seu currículo, e isso é muito comum as pessoas perguntar, eu sempre digo, você quer saber escolarização, você quer saber transformação, ou você quer saber a mente? Porque em escolarização eu fiz recursos humanos, aí fiz pós-graduação em psicologia positiva, fiz pós-graduação em neurociência e comportamento, mas eu acredito que essa vida acadêmica representa 1% do que realmente eu consegui ajudar na vida das pessoas.
A vida acadêmica, quando a gente sai de uma universidade, de uma faculdade, quando a gente sai, nós já estamos desatualizados. E muitos saem de lá apenas com uma competência técnica para executar algo. Mas a gente não é preparado para liderar, para comunicar, para se relacionar, para vender ideias. E aí eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que, no âmbito da vida, eu desenvolvi autoconhecimento, relacionamento interpessoal, educação financeira, gestão do gerenciamento das atividades, a falar em público, liderança, e isso foi, sem sombra de dúvidas, o meu maior diferencial competitivo, além de ter vindo de mais de 8 anos de uma carreira na área comercial, na área de vendas, com muitas pessoas. E agora, neste momento, com a parada da pandemia, são mais de 1.400 vezes em diferentes palcos. E aí eu pude ajudar milhares de pessoas. Nós lançamos recentemente a série de 1.000 depoimentos dos nossos alunos. Foram 1.000 depoimentos, 900 depoimentos escritos e mais 100 depoimentos em vídeo. 100 depoimentos em vídeo. E aí a gente começou a distribuir nos nossos canais, alguns no YouTube, outros no Insta, outros no Face, outros no LinkedIn, outros nos materiais de divulgação. Então a gente está espalhando isso porque eu acredito que o que mede o sucesso da nossa vida, ele é proporcional ao número de pessoas que nós conseguimos ajudar. Quando se fala em dinheiro, quando se fala em riqueza, muitas pessoas eles querem primeiro, se você perguntar o que precisa para ser rico, eles dizem um número, eu preciso ter $1 milhão, eu preciso ter 10 milhões, eu preciso ter 100 milhões. Não, primeiro você fica rico, depois você faz o dinheiro. E a maior parte das pessoas quer fazer o processo inverso, quer começar a casa pelo telhado, quer primeiro fazer o dinheiro para depois ficar rico. E isso nunca vai acontecer. Jamais. Nunca vai acontecer. Jamais. Cara, o que você falou, é de praxe a gente pedir para as pessoas se apresentarem, né? Você também me pediu uma vez. E, sim, cara, 1.000 depoimentos é o melhor currículo que alguém pode dar, né? E eu também levo por isso, porque quando eu trabalhava no mercado financeiro e eu tinha que ter certificações específicas lá da CVM, da Ambima, pós-graduação em matemática, em mercado financeiro e tal. E hoje eu nem coloco isso como meu currículo. Hoje o meu currículo eu ajudo as pessoas a trabalharem suas finanças e seus investimentos. Ponto. Esse, para mim, é o meu melhor currículo. Porque quando eu fazia operações de 200 milhões, 500 milhões de reais, dava certo ou dava errado, cara, mal um aperto de mão. Agora, quando você ajuda uma pessoa, que a pessoa é grata por você ter ajudado ela, é muito mais importante, sabe? Então, isso que realmente me move, é isso que me dá tesão de fazer e trabalhar com finanças. Por quê? Você é um cara que eu sei que você já foi no Tony Robbins e já trabalhou na equipe do Tony Robbins, né? E o Tony Robbins é o melhor coach, o maior coach do mundo. Eu fui lá em Londres também, no PW, 13.000 pessoas, nenhum evento ao vivo. E muita gente segue o Tony Robbins, mas pouca gente percebe que ele fala tanto de dinheiro e de liberdade financeira. Porque ele entende que se você melhorar todos os aspectos da sua vida, mas você fracassar financeiramente, você pode ter uma vida ruim. Então, ele trabalha, ele tem... Inclusive, eu tenho aqui... Tenho 3 livros dele, 2 livros que falam só de finanças, que é o Money Master the Game, né? E o Inabalável, que ele fala da importância de você... Inclusive, ele fala, a decisão mais importante da sua vida é quanto você vai separar da tua renda para construir a tua liberdade financeira. Sabe? Então, isso eu acho que é uma coisa que me conecta muito com você, porque você é um cara que mapeia o Tony Robbins, já trabalhou na equipe dele, e eu trabalho com finanças. Né? E o Tony Robbins falou isso. Né? E eu vejo justamente isso. Cara, no Brasil, a gente tem 1%, segundo dados do IBGE, 1% dos aposentados no Brasil hoje são independentes financeiros. 1%. Então, 44% tem que trabalhar até morrer. Outros quase 40% tem que depender do filho, de um parente, do amigo, da família. E o restante tem que trabalhar até morrer, tem que viver aí a míngua em algumas asilos, né? Por quê? Desses 1%, desses 99% que fracassaram, muitos deles tiveram uma vida muito, muito próspera, só que não cuidaram da vida financeira para depois que acabar a energia, né? Depois que, quero descansar. Então, isso é um problema muito sério, que inclusive, uma coisa que está na minha meta. Eu quero mudar essa estatística. E eu falo, às vezes eu vou fazer nas universidades, aqui na Universidade de Brasília, faço palestra,
para os alunos, e eu falo assim, cara, se você economizar R$ 200 por mês todos os meses, começando agora com 20 anos, antes dos 60 você vai ter R$ 1 milhão e vai se aposentar com a renda parceira entre 10 e 20 mil. Ponto. Só que aí que vai entrar, agora que aí que entra você aqui para me ajudar com essa situação. Primeiro, eu escuto muita gente falar que tem necessidade de arrumar as finanças, sabe que é importante, porque já entrou em dívida e quando você entra é uma bola de neve, só que as pessoas, aquela famosa palavrinha, elas me falam, Rafael, estou procrastinando com as minhas finanças. O que eu faço? Aí, você que me responde. Procrastinação. É o primeiro tema, procrastinação. Depois tem mais 2 temas importantes, inclusive um que você falou uma frase ontem na sua live, que é um pouco o contrário de um dos mestres que eu tenho, que é o Warren Buffett. O Warren Buffett fala uma coisa sobre emoção e você falou uma coisa diferente ontem. Então, a primeira coisa é procrastinação. Vamos chegar lá em tudo que a gente pode fazer para desbloquear essa mente do pessoal. E lembrando, o Wilton é um cara que te conhece também, mora perto de você. A Vânia é uma seguidora que está sempre assídua aqui. E ela mora nos Estados Unidos e ela me mandou uma pergunta aqui de uma amiga dela canadense que nem fala português, mas eu vou passar a pergunta para você, eu acho que é uma pergunta que muita gente vai se beneficiar dessa resposta aqui. Mas vamos lá. Procrastinação em relação à vida financeira. Não sei se você escuta isso também nos seus treinamentos, cara, quando você faz aquela mapa da vida, né? E a pessoa está lá com as finanças parada, precisando resolver. A procrastinação, ela é basicamente uma autossabotagem. Por quê? A procrastinação, ela é um mecanismo, é uma função como se fosse de defesa do cérebro. Ele está ali para nos defender. Esse é o papel principal da procrastinação. E por que o ser humano procrastina? Porque o cérebro humano, eu vou colocar o fone aqui, tem uma pessoa que pediu ali para colocar o fone, então, eu tenho ele aqui. Enquanto você coloca o fone, só vou pedir para o pessoal clicar no aviãozinho, chama mais gente para cá. Eu sei que você conhece muita gente que procrastina e que está travada em relação às suas finanças. Né? Então, bota aí o dedo nessa setinha aí, convida mais gente para ajudar aqui o canal, ajudar a difundir essas informações, me ajudar e ajudar o Felipe com a nossa missão, que é ajudar outras pessoas também. Perfeito. Então, todas as vezes que a gente está procrastinando, é o cérebro buscando economizar energia. Esse é o papel principal dele. Por quê? A estrutura, os mecanismos do cérebro, ele só tem intenção biológica de entrar em ação quando ele enxerga a recompensa. Nós temos uma área dentro do cérebro que chama núcleo accumbens. Essa área, ela é a área da recompensa. Todas as vezes em que a gente faz algo que está relacionado ao que nos dá prazer, ao que nos dá recompensa, o cérebro quer fazer mais daquilo. E quando eu procrastino algo no nível inconsciente, automaticamente o que eu estou fazendo? Evitando gastar energia. Então, a procrastinação, por exemplo, algumas pessoas atribuem 2 P's, que eu sempre costumo dizer. Existem 2 P's que impedem as pessoas de evoluir. Perfeccionismo e procrastinação. Perfeccionismo e procrastinação. As pessoas elas ficam esperando o momento certo. Só que procrastinar ou buscar a perfeição, o que eu posso aperfeiçoar? Algo que já existe. Então, o perfeccionismo e a procrastinação são mecanismos inconscientes de autossabotagem. Então, imagina que eu estou produzindo eu estou fazendo um trabalho, deixa eu achar o que tem do meu lado, que eu tenho um T aqui. Imagina que a indústria que produz esse T, a indústria que faz esse produto aqui, tem como ele aperfeiçoar se isso aqui não existir? É impossível aperfeiçoar algo que não exista. E a maior parte das pessoas, elas ficam fazendo o quê? Esperando um momento certo. E aí, automaticamente, se eu ficar esperando esse momento certo, ele não existe, porque a palavra perfeição, ela vem do latim perfectus, que significa feito até o fim. E ninguém aqui é feito até o fim. Todos nós somos completamente perfectíveis. Nós podemos nos reinventar, melhorar, mudar a todo momento. Então, essas estruturas do nosso cérebro, que ela não foi feita para fazer nós ter sucesso, o que é o papel dela? Economizar energia. E aí, quando ele está cumprindo com essa função, a procrastinação é uma maneira de economizar energia, o perfeccionismo,
E aí isso acontece por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos algumas necessidades básicas. Entre elas, eu vou citar aqui as 4 mais predominantes necessidades emocionais. Tem necessidade de sobrevivência e tem necessidade básica. Não é a da pirâmide de Maslow, isso que eu vou trazer agora. É as necessidades emocionais das pessoas. Que é receber atenção, que é receber reconhecimento, é ter segurança e também pertencimento. É pertencer a um meio. E qualquer coisa que o ser humano não preparado emocionalmente for fazer sem ter o domínio, o autocontrole, o equilíbrio emocional, ele tem uma chance muito grande do cérebro fazer com que ele procrastine, do cérebro fazer com que ele busque a perfeição e encontre uma maneira de não agir, de não tomar atitude. Por quê? Porque o medo de errar pode fazer com que a pessoa não seja aceita. Então a procrastinação e o perfeccionismo está muito ligado a bloqueios emocionais. Está muito ligado a medo de não ser aceito, a medo de errar, a medo da reprovação, medo do que os outros irão pensar. Então tudo isso, e o cérebro responde como? O cérebro não começa a dizer, agora eu estou com medo que não me aceitem, agora eu estou com medo de errar, agora eu estou com medo do que os outros irão pensar. Não, ele começa a produzir conexões neurais através das neuroplasticidades que a gente já tem, ele começa a produzir uma bioquímica que vai levar você a deixar para depois, a pensar que precisa estar perfeito. E aí a procrastinação, o ser humano geralmente quando ele está, o procrastinador ou a pessoa que busca o perfeccionismo, por que ele busca o perfeccionismo? Porque ele quer aquilo nos mínimos detalhes. Só que ele quer tudo com excelência. Só que somente vai existir excelência quando você coloca algo em prática. Quando você pratica algo. Se eu não estou praticando, como que eu vou viver a excelência? Como que eu vou aperfeiçoar? Então o que eu tenho que entender? Que todos nós somos seres humanos e é caminhando que se constrói um caminho. É caminhando. Se eu ficar parado esperando o momento certo, talvez esse momento nunca chegue. É como as pessoas dizem, poxa, é que é o meu futuro, ok, mas às vezes as pessoas elas começam muito no futuro, tá ok, mas o que você está fazendo no presente em prol do seu futuro? Quando você chegar no futuro, quais são as histórias da sua vida que você vai contar? É a questão daquilo que eu estou fazendo hoje, do que eu estou vivenciando, do que eu estou aproveitando no momento presente. Porque quando se fala em futuro, é só uma projeção. Uhum. O futuro ele é só uma projeção. Por quê? Uhum. Felipe, mas amanhã, hoje é dia 10 de setembro. Ok. Felipe, mas amanhã, dia 11, não é futuro? É futuro. Mas quando você chegar amanhã, você vai viver o quê? O presente. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Daqui 2 anos é futuro, Felipe. Ok? Mas é só uma projeção. Daqui a 2 anos, em 10 de setembro de 2022, quando você chegar lá, o que eu vou viver? O presente novamente. Só existe um lugar onde as coisas podem serem feitas. E aí, por perfeccionismo e procrastinação, as pessoas vão adiando sonhos, vão adiando metas por medo de errar. Elas deixam de ouvir a voz dos seus sonhos para ouvir a voz dos outros. Para ouvir... Tem uma frase que eu sempre digo o seguinte: nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Tem muita testa oleosa achando que é mente brilhante. E isso é muito comum. Tem um momento certo em que você pode entender, cara, eu tenho que precisa para dar o primeiro passo, vai para cima. E no caminho você vai buscando a excelência. A perfeição não existe. O que existe é nível de excelência naquilo que a gente faz. Por quê? Quando você chegou na perfeição, você vai ver, cara, dá para melhorar, dá para melhorar, dá para melhorar. Eu tenho um programa, um dos meus treinamentos, que chama Escola do Sucesso. A Escola do Sucesso é um programa que trabalha 360 graus da vida de uma pessoa. Ele é dividido em 10 módulos, e desses 10 módulos, 10 aulas dividido nesses módulos, trabalha autoconhecimento, trabalha inteligência emocional, relacionamento, gestão de tempo e dinheiro, trabalha comunicação, vendas, liderança. Então é um programa profundo, completo, e é muito comum às vezes as pessoas elas não ingressarem para o treinamento, elas não fazerem parte do método, não porque elas não confiam em mim ou no método, mas porque elas não confiam nelas mesmas. Nelas mesmas. Às vezes quando a gente faz o pitch de vendas, quando a gente faz a apresentação, o que eu sempre mostro para a pessoa, eu sempre digo o seguinte, cara, por que você não ingressa para esse programa? Por que você não faz parte desse programa? E ele diz, é por causa disso, porque eu não sei. Não, a questão não é que você não confia no método, a questão não é que você não confia em mim, você não confia em você. E por não confiar em você, você pensa que vai pegar esse método e não vai conseguir colocar em prática. E eu vou te mostrar
que realmente você consegue transformar a sua vida a partir do momento que você aprende a trabalhar os mecanismos do cérebro que vão levar a esse resultado. Então, desde que eu comecei esse programa, foi em 2014, a gente já está na turma 104, e agora nós vamos fazer algumas alterações e pretendemos fazer entrar fortemente para o mundo digital, e aí a gente está readequando esse programa também para trabalhar nessa linha do digital. E ele é um programa que eu já ministrei mais de 1000 aulas, e eu sempre me deparo com muitas pessoas bloqueadas pelos 2 P's, perfeccionismo e procrastinação. Existe um mar de gente precisando do meu trabalho, existe um mar de gente, só que eles não sabem que eu existo. E por que eles não sabem? Porque eu não trabalhava na internet. E aí, o que eu estava fazendo? Eu estava procrastinando. Então, entenda que o tema que eu estou falando para você, eu me coloco... Eu muitas vezes já fiz isso, mas era porque eu queria procrastinar? Não. Eu tenho mais do que uma vez por dia no palco. E aí eu ficava dizendo, quando der um tempo eu vou migrar para lá, quando der um tempo eu vou migrar. Só que agora é o meu momento. Agora eu vou para cima, agora eu vou estourar e eu tenho 100% de certeza nisso. É só questão de tempo. Por quê? Porque eu precisei de algo para mudar. E geralmente a gente ensina o que a gente mais precisa aprender também, né? Não tem essa relação? Eu queria continuar algumas coisas que eu venho mapeando na cabeça das pessoas nesses últimos 10 anos sobre finanças, né? E sobre vida financeira, liberdade financeira. Uma das coisas que mais pegam mesmo é a procrastinação, e isso que você falou, isso é fantástico. É o cérebro economizando energia. Aí o próximo passo que eu vejo depois, quando a pessoa ela dá uma andadinha, ela começa a dar uma dor de barriga, aquele frio na barriga, que é o medo. Você já falou um pouquinho de medo aí? Aí seria o meu segundo assunto em relação às finanças aqui. Mas eu quero abordar outras coisas primeiro, depois a gente volta aqui no medo. Então, assim, para uma pessoa que ela já entendeu, porque tem a pessoa que nem sabe que precisa cuidar das finanças, ela está ali, deixa a vida leva eu, mas a pessoa sabe que precisa cuidar da vida financeira e ela sabe que está procrastinando. Então, ela tem consciência desse problema dela. Você poderia dar assim, um passo ou uma dica que ela pudesse andar um pouquinho mais em relação a isso? O problema da procrastinação acontece o seguinte, as pessoas vão deixando para depois o que ela teria que fazer. Então, o principal problema da procrastinação não é somente deixar para depois, é deixar para depois aquilo que tem que ser feito. Aquilo que vai levar ela para um próximo nível. Agora, se você for observar assim, às vezes as pessoas me perguntam, Felipe, qual que é a tua fonte de estudo? Eu costumo brincar que é direto da fonte mesmo. Eles fazem a pergunta, qual a tua fonte de estudo? É direto da fonte. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, elas quando vão mudar, elas trabalham num nível muito superficial. Elas só trabalham o comportamento. Só que aí não adianta, por quê? Porque o comportamento é decorrência de quem eu sou. E quem eu sou é decorrência dos meus caminhos neurais. Então a gente tem que ir na fonte. E o que eu busquei unir nos últimos anos é a ciência, a neurociência, a aplicabilidade prática e os princípios bíblicos, sem fins de religião. Eu não falo de religião dentro do meu trabalho. Eu não falo, cada um continua com a sua, seja Deus, Buda, Maomé, Jeová, Alá, Espírito Santo, Gadu, energia, universo, ele mesmo, eu não sei. Desde os ateus até as pessoas mais crédulas, como eu, são pessoas que conseguem absorver esse conteúdo. E um passo fundamental para a gente começar a clarificar, porque clareza é poder. Clareza é poder. É a gente mapear o meio que nós estamos inseridos e as pessoas que a gente se conecta emocionalmente. Porque na ciência, eu aprendi isso em um dos meus treinamentos de pós-graduação, na minha pós-graduação, nós temos uns neurônios que chama neurônio espelho. Aquela métrica que as pessoas dizem, você é a média das pessoas que você mais convive, não é isso. Você é a média das pessoas que você se conecta emocionalmente. Perfeito. Se eu tenho equilíbrio emocional, eu posso conviver em um meio de pessoas extremamente bloqueadas e eu não me bloquear e ainda desbloquear essas pessoas. Quando eu consigo, por quê? Por que o ser humano não muda? Porque quando ele não tem equilíbrio emocional, a força do meio que ele está inserido é mais forte do que a força de vontade dele para mudar. É como se a energia dele estivesse aqui e as pessoas estivessem aqui. Então ele não consegue sair disso. Agora, quando ele está num nível elevado e a energia das pessoas está aqui, elas não alcançam ele. Mas ele consegue ajudar as pessoas. Ele vai pegando as pessoas e tira disso. Então, quando que eu não mudo? A clareza, ela é um poder muito grande. A clareza é um poder muito grande. Em Provérbios 23:7 diz o seguinte, assim como pensas em tua alma, tu és. Ou seja, a gente se torna aquilo que nós estamos alimentando a nossa mente. E aí,
a primeira coisa para a gente mudar qualquer padrão de comportamento, perfeccionismo, procrastinação, é observar o ambiente em que nós estamos inseridos e entender que eu faço parte desse ambiente. Eu faço parte disso. E aí existem estágios que... Esse conteúdo é um conteúdo de 2 horas, mas eu vou falar rapidamente aqui. Existem estágios até a gente chegar num momento de mudança de comportamento. E são 4 estágios. O primeiro deles chama-se incompetência inconsciente. O que significa incompetência inconsciente? Não sei que não sei. Tem gente que não sabe liderar. Tem gente que não sabe comunicar. O que eu tenho ajudado... Tem gente que não sabe, nem sabe que precisa cuidar das suas finanças. Né? Então é o mais difícil. Exato. Se você não sabe que você precisa cuidar disso, uma hora você vai entrar num buraco, num beco sem saída, num poço sem fundo, numa bola de neve de dívidas. Né? Então, sim, a pessoa nem sabe que precisa cuidar. Sim, exatamente. A mudança pessoal, a transformação pessoal, ela gera transformação coletiva. E aí, quando a gente está nessa incompetência inconsciente, o que eu tenho percebido de trainers, de palestrantes, de professores, que eles não sabem comunicar e impactar pessoas. Eles não sabem que não sabem, eles só estão ali no automático. Falando, eles não sabem falar a linguagem do cérebro. Tem uma das coisas que eu estudei muito, que é a epistemologia, que é a base de como o cérebro aprende. Toda a minha comunicação, todo o meu conteúdo, as metáforas, as analogias, comparações, tudo isso está dentro de uma estrutura de como o cérebro aprende. Isso fez com que a Escola do Sucesso tenha um índice de 99,3% de satisfação e sucesso na vida das pessoas. Não tem como eu dizer 1 a cada 10, nem 1 a cada 100. É basicamente 3 a cada 1000 que não gosta. E hoje é um dos maiores índices dentro do desenvolvimento pessoal mundial. Por quê? Porque eu falo basicamente a linguagem do cérebro das pessoas. Até eu vou lançar em novembro um treinamento muito profundo sobre impacto na comunicação. Como gerar impacto, como falar para a câmera, como estruturar conteúdo, como consolidar isso na memória e como transformar a vida das pessoas através da nossa vida. Como transformar a vida das pessoas através da nossa vida. Então, para eu conseguir avançar, eu tenho que sair desse nível de incompetência inconsciente, que é não sei que não sei, e entrar no estágio de competência inconsciente, que está no automático. Eu estou já imaginando esse andamento que você vai dar aí, e aí eu só te interromper porque é o seguinte, porque eu acho que o que eu queria que você abordasse aqui também, dado que eu já mapeei muito da dificuldade das pessoas em fazer investimentos e tal, acho que vai ser muito legal você também já ter essa ótica do que é importante, porque você falou claramente que a procrastinação é economia, o cérebro economizando energia, e você vai deixando para depois. Esse é um grande problema que eu encaro nos meus clientes, e talvez seja o pior quando se fala de investimentos, de finanças, porque as finanças ela é implacável com o tempo. Se você demora 6 meses para fazer uma dieta, você consegue recuperar. Se você demora 2 anos para terminar uma pós-graduação, você consegue recuperar ainda. Você consegue chegar rápido. Agora, você vê, o dinheiro, cara, os investimentos, olha só como é que funciona. Os juros, o tempo é uma exponencial. Então, quem entende um pouquinho de matemática exponencial é uma coisa que vai acumulando, mas daqui a pouco ela vai para cima de uma forma gigantesca. Tanto é que o nome é exponencial. Então, veja, uma pessoa que ela está na faixa dos 40 anos e ela quer aposentar com 60, e eu falo para ela o seguinte, olha, vamos fazer um planejamento para você aposentar tendo R$1 milhão na sua conta de investimentos. Esse R$1 milhão vai te dar uma renda passiva entre 10 e 20 mil reais. Só que dado que você começou agora aos 40, se você tivesse começando aos 20, seria R$200 só por mês. Né? Dado que você não começou aos 20, vamos começar aos 40. E aí, com R$1.000 por mês. Tá? Só que é o seguinte, como o ganho não é linear, ele é exponencial, ou seja, a bola de neve vem no final. Então, por exemplo, passam-se 5 anos e você não consegue nem 10% do valor que nós planejamos. Passaram 5 anos, 25% do tempo, você conseguiu R$80 mil. E você fala, não vai dar, porque teoricamente teria que ter 250. Aí passam-se 10 anos, a pessoa conseguiu menos do que 25% do valor.
né? 10 anos é metade do prazo, teoricamente teria que ter 500 mil, tem menos de 250. Passam-se 15 anos, aí ela consegue chegar na metade daquele valor. E aí, esses 500 mil, ele dobra nos últimos 5 anos e ela chega no R$1 milhão com 20 anos. Você vê que o juros composto é como a bolinha de neve, que cada volta que ela dá, ela aumenta a superfície dela, e aí cada volta seguinte, ela tem mais espaço de absorção. Então, as pessoas não entendem isso. Então, se você procrastina e a gente faz um plano que você vai investir R$1.000 por mês todos os meses, e aí você não vai, cara, quando chegar daqui a 4, 5 anos, já não é mais R$1.000 por mês, é 2.000, sabe? Porque o tempo é implacável com as finanças. É o que o Warren Buffett fala. Cara, é só você aplicar e deixar que o tempo faz o resultado, sabe? Então, você vê que como que a procrastinação é um problema muito forte no meu segmento, porque não dá para você recuperar os juros que você ganhou 10 anos atrás, se você não investiu. Entendeu? Talvez você consiga, por exemplo, você não estudou, você pode fazer um curso de leitura acelerada, escutar vídeo, escutar livro, tá? E você talvez fazer um super aprendizado rápido. Cara, mas não dá para você inventar dinheiro e recuperar o tempo que você perdeu e não fazer investimentos. Por isso que eu falo nas universidades, R$200 por mês, quando você está com 20 anos, dá 1 milhão aos 60. Sabe? Lógico, uma carteira de investimentos que eu ensino a fazer bem fácil, tal, mas não é na caderneta de poupança, não é nos bancos, né? Na corretora. Então, você vê, R$200 por mês, quando você chega lá nos 40, já é 10 vezes mais desse valor, sabe? Então, o tempo é implacável para quem quer ter uma liberdade financeira. E aí eu queria que você continuasse porque tá fantástico isso, com essa ótica, para a pessoa entender que ela tem que entrar em ação logo, sabe? Isso é muito legal, Rafa, porque assim, ó, não existe sucesso sem entender os padrões do cérebro. A maior parte das pessoas, elas passam a vida inteira num curso aqui, num curso ali, curso, e nunca conseguem resolver o que ela precisa resolver. Por quê? Porque ela trabalha num nível muito superficial. Elas não vão lá buscar. Se você quer a pérola, você tem que ir lá no fundo do oceano. E o que a gente propõe dentro dos nossos programas é a profundidade daquilo num nível transformacional. Então, por exemplo, quando se fala em tempo, é somente a área racional do cérebro que vê presente, que olha por hora, por dia da semana, do mês, do ano. No nosso inconsciente é tudo sobre experiência. É aquela questão da cronologia, Cronos e Kairos. Que Cronos vem de cronologia, do tempo, é através do dia da semana, da hora, do mês, do ano. E Kairos são as experiências de vida. E aí, muitas vezes, as pessoas elas não olham para o gerenciamento do seu dinheiro, para os seus investimentos, para o olhar do médio para o longo prazo, porque a procrastinação que a gente estava falando, tem gente que diz assim, ó, Felipe, eu quero acabar com a procrastinação. Não existe acabar com a procrastinação. O Gardner, autor do Múltiplas Inteligências, os estudos dele mostram o seguinte, todos nós procrastinamos, mas nem todos somos procrastinadores. Uau. Então a procrastinação é um processo natural do cérebro. Agora, observe uma coisa comigo. Por que existe? A procrastinação é o subconsciente buscando automatizar as coisas. Se a procrastinação não existisse, todas as vezes que eu fosse dirigir, eu teria que reaprender a dirigir. Se a procrastinação não existisse, todas as vezes que eu fosse escrever, eu teria que reaprender a escrever. Então, a procrastinação, ela é natural. Ela é natural. O que eu preciso saber? As atitudes que eu tenho quando eu estou procrastinando são coisas importantes ou coisas normais. Então, o cérebro ele tem um mecanismo que chama RAM, Registro Automático de Memória. Tudo que a gente faz de forma repetida, ele registra para quê? Para economizar energia. Por isso que eu não preciso reaprender a dirigir, eu não preciso reaprender a falar, não preciso reaprender a escrever, porque o cérebro ele economiza essa energia. E para os perfeccionistas e para os procrastinadores, pensa uma coisa assim, ó. Imagina que você vai aprender um segundo idioma. Vamos dizer que você vai aprender espanhol ou inglês. Você não fica absorvendo palavras e só guardando sem falar. A gente não fica absorvendo palavras e guardando todas essas palavras na cabeça. Aí 5 anos depois eu solto todas as palavras de uma vez só e estou fluente em inglês ou espanhol. Não. É pegando uma palavra e falando e errando e melhorando.
E, por exemplo, quando a gente aprendeu a falar português, nós temos que aprender muito com as crianças. Caem mais de 1000 vezes até aprender a caminhar e não desistem até caminhar. Difícil é aquilo que você praticou pouco. Então, automaticamente, as crianças, quando elas estão ali aprendendo a falar, elas aprendem uma palavra e falam, aprendem outra palavra e falam tudo errado, e as pessoas riem dela falar errado, e brincam, e ela continua falando, até que chega um momento, quando viu, já estava falando. Por quê? Porque ela foi mesmo errando, fazendo. E os procrastinadores é como se eles começassem com 3 anos a aprender as primeiras palavras, já para começar a falar, e aí ele fosse juntando 4 anos, 5, e aí quando ele tivesse 8 anos, ele começasse a falar. Não ia rolar. E isso acontece muitas vezes com procrastinadores e com perfeccionistas. Eles ficam esperando, só que nós temos que amar os erros, amar os problemas, porque por trás de um problema, ele tem algo muito maior nos esperando. E na maioria das vezes, por trás dos nossos maiores medos, é as maiores oportunidades da nossa vida. É as maiores oportunidades. E Felipe, por que às vezes as pessoas não olham para o investimento, elas não olham do curto, médio para o longo prazo? Porque o cérebro não funciona assim e elas nunca pararam para estudar o cérebro. Na escola, na universidade, nós somos preparados para um mercado que é completamente diferente daquele que nós vamos enfrentar, daquele que nós vamos encarar. Então, o Daniel Kahneman ele ganhou o Prêmio Nobel Mundial de Economia ao mostrar que os seres humanos, o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. E um dos padrões das pessoas ricas, elas amam o risco calculado. Ou seja, eles amam o risco. Eles amam o risco calculado. E aí o que acontece? Se a gente for observar o cérebro, antes você falou ali do exponencial. Tem pessoas que crescem em suas vidas, em suas carreiras, em suas finanças, eles crescem de forma linear e outras pessoas de forma exponencial. 100% das pessoas que crescem de forma exponencial é porque tem uma mentalidade preparada para isso. Porque o resultado ele vem do médio para o longo prazo. Se você olhar 5 mais 5 no linear é 10. No exponencial é 25. E aí você olha, tá, 5 mais 5 é 10 no linear. No exponencial é 25. Só que aí vem o segundo ano do crescimento. E aí aquele que fez 5 mais 5 no linear que tinha 10, ele passa a ter 10 mais 10. Ele passa a ter 20. E aquele que foi exponencial, que fez 25, ele vai fazer 25 vezes 25. E aí, automaticamente, um vai ter 20, o outro vai ter 4 vezes 12, 625. Aí um está com 20 e o outro está com 625, falando um parâmetro de 2 anos. E é isso que acontece em todas as áreas da vida, só que aqui tem uma grande sacada, que provavelmente vai ser a primeira vez na vida que as pessoas vão ouvir sobre isso que eu estou falando, porque isso não é opinião, é ciência. Por que isso acontece? Por que as pessoas, sabendo que o alimento que vai deixar ela obesa, ela continua comendo? Por que ela, percebendo que aqueles comportamentos agressivos vai fazer com que gere um divórcio e ela continua se comportando assim? Por que ela sabe que o investimento bem trabalhado, como você faz muito bem, Rafa, vai fazer que no futuro ela tenha liberdade financeira e ela não faz? Porque o mundo todo, todas as consequências, tudo funciona de forma exponencial. O pensamento funciona de forma linear. Uau, legal. Então, o pensamento ou seja, o pensamento é assim, ó, a pessoa, só mais um X, mas a consequência é exponencial. Não é só mais um X, a consequência é exponencial. Pessoas que compram compulsivamente na cabeça, na mente humana, é só mais uma compra. Mas a consequência é exponencial. As pessoas que não têm equilíbrio emocional nos relacionamentos, ela pensa, é só mais uma discussão, é só mais uma briga. Mas no resultado bioquímico do corpo que leva a satisfação, é algo que trabalha num nível exponencial. Então, quando viu já estava obesa, quando viu já estava quebrada, quando viu já estava separada. Ela não percebeu, quando viu a vida estava assim. Por quê? Porque todo pensamento, ele trabalha de um nível linear. Todo resultado acontece num nível exponencial. E quando a gente aprende a discernir isso, a gente muda completamente os nossos resultados. Quando nós aprendemos a discernir isso. Só que aí passa por um processo muito grande de autoconhecimento. Processo muito profundo de autoconhecimento. Sabe que eu tenho uma frase, Rafa, que diz o seguinte assim, ó. É muito comum, às vezes, quando você pensa em investir, certo? Você está pensando em investir. E aí tem pessoas que dizem, não faça isso, não faça aquilo. Provavelmente você já deve ter visto em vários lugares pessoas falando mal de outras pessoas, pessoas criticando outras pessoas. Isso é muito comum em todos os ambientes. Isso mostra quem ela é, não quem você é. E automaticamente tem uma frase maravilhosa que diz assim, ó, toda vez que existe uma crítica,
A ciência mostra que toda crítica é carregada de experiência pessoal. Toda crítica é uma confissão. Toda vez que você vê alguém criticando, é alguém se confessando o que ele é. Ele é aquilo e ele não consegue mostrar que é aquilo para o mundo. O que ele faz? Ele tenta externalizar, terceirizando aquilo. Isso não é opinião, é ciência. É muito Legal. natural. Sentir confortável de falar isso nesse momento. Legal. Deixa eu te pedir outra ajuda aqui. Muito legal, cara. E eu acho que a gente precisa falar mais, porque eu preciso que você me ajude a cumprir minha missão de ajudar as pessoas com suas finanças. E o problema está em muita coisa que você fala. É no autoconhecimento, entender o seu cérebro, bloqueios mentais, crenças limitantes. E aí outra coisa que me impede muito de fazer um trabalho melhor do que eu gosto de fazer é o seguinte. Porque olha só como é que é o negócio do exponencial, é uma coisa fantástica nas finanças, que é bom para um lado e ruim para quem não está alinhado, né? Porque se a gente faz um projeto e a pessoa ela só tem aquela renda e ela consegue disponibilizar, sei lá, ou R$100, ou 500, ou R$1.000 por mês para fazer os investimentos, para chegar naquele valor, se ela procrastina, por exemplo, 4, 5 meses, aí ela pensa assim, daqui a um tempo eu pego esses R$5.000 e reponho. Cara, não é. Para você repor no tempo lá na frente, em vez de 5, pode ser 6, 7, 8. Os 5.000 que você não investiu no tempo certo podem ser 10.000 lá na frente. Então, vai piorando muito, né, a situação. Né? A pessoa vai empurrando com a barriga, aí chega para aposentar, não tem renda, vai depender de filho, de parente, etc. E aí, uma das coisas que... primeiro é a procrastinação, segundo, o medo, você falou bastante no medo também. Agora, tem uma outra coisa que eu percebo, que é o imediatismo. A pessoa... Felipe Borba. Legal, já estamos online, o Felipe já está se conectando. Vai ser uma live muito legal, pessoal. Fica aqui até o final, porque esse cara é um parceiro muito bacana. Gosto muito dele. Conheço ele pessoalmente. Já participei de um treinamento dele ao vivo, lá em Passo Fundo. É uma energia. Felipe Borba. Legal, já estamos online, o Felipe já está se conectando. Vai ser uma live muito legal, pessoal. Fica aqui até o final, porque esse cara é um parceiro muito bacana. Gosto muito dele. Conheço ele pessoalmente. Já participei de um treinamento dele ao vivo, lá em Passo Fundo. É uma energia fantástica, é uma coisa assim de outro mundo, sem falar que também que ele tem feito muitas lives. E eu, acho que nas últimas 10 dias, acho que eu participei de umas 7 lives dele, 11 horas da noite, meio-dia. Eu vou seguindo o cara, porque o cara é realmente fantástico. Felipe, muito boa noite, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Boníssima noite, como estamos? Legal, bacana. Pessoal, o assunto de hoje é o seguinte. Quem me segue sabe que eu trabalho com finanças e investimentos. Eu faço investimentos há 30 anos, profissionalmente no mercado financeiro há 20 anos. Já participei de gestão de fundos de 2 bilhões de reais, já trabalhei em fundos de mais de 70 bilhões de reais. Há 10 anos, eu ajudo outras pessoas com suas finanças, com seus investimentos. E eu sempre fui muito cético com ajudas, assim, neurociência. Porque eu sou formado, tenho pós-graduação em matemática, pós-graduação em mercado financeiro. Mas quando eu comecei a ajudar as pessoas, Felipe, há 10 anos atrás, porque eu identifiquei que finanças é um gargalo na vida das pessoas, aí eu comecei a entender. E eu explicava o óbvio, mas é óbvio para mim, que sou do mercado financeiro, mas muita gente não consegue evoluir com suas finanças. E tem 10 anos que eu lido com isso e te acompanhando, eu vejo tanto que é legal o teu trabalho em termos de destravar, não só na vida financeira, mas em alta performance. A pessoa quer fazer uma dieta, quer abrir uma empresa, né? Então, eu pedi aqui, gentilmente, você aceitou o convite para ajudar a galera a destravar em relação às finanças e os investimentos. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas te conhecerem também. Tenho certeza que muita gente aqui já te conhece. Eu tenho algumas dúvidas, né, que eu fiz uma enquete, né, pedi para algumas pessoas me mandarem algumas dúvidas sobre travas mentais em relação ao dinheiro, a pessoa não consegue evoluir. Vamos falar sobre elas aqui. E depois que você se apresentar, eu vou botar aqui um contexto para você já começar a desmistificar isso aí para a gente. Aqui quem vai falar é você. Então, que legal, Rafa. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz, muito honrado por poder contribuir, por poder trazer essa mensagem
essa galera aí. E a gente vive um momento fundamental para a transformação. E sempre quando as pessoas me perguntam assim, Felipe, se apresenta. Eu costumo dizer que o meu maior currículo é a transformação na vida das pessoas. Hoje mesmo me perguntaram, eu abri uma caixa de perguntas no meu Insta, e aí me perguntaram assim, você é grato por tudo que está acontecendo? E eu disse o seguinte, você é grato por tudo que está acontecendo em sua vida? Foi a pergunta exatamente. E aí eu respondi para a resposta para essa pergunta é, eu não sou grato apenas pelo que está acontecendo na minha vida. Eu sou grato pelo que está acontecendo através da minha vida. Então, às vezes, as pessoas elas confundem educação com instrução. E aí eu acabei de, nos últimos anos, quando me perguntam qual é o seu currículo, e isso é muito comum as pessoas perguntar, eu sempre digo, você quer saber escolarização, você quer saber transformação, ou você quer saber a mente? Porque em escolarização eu fiz recursos humanos, aí fiz pós-graduação em psicologia positiva, fiz pós-graduação em neurociência e comportamento, mas eu acredito que essa vida acadêmica representa 1% do que realmente eu consegui ajudar na vida das pessoas. A vida acadêmica, quando a gente sai de uma universidade, de uma faculdade, quando a gente sai, nós já estamos desatualizados. E muitos saem de lá apenas com uma competência técnica para executar algo. Mas a gente não é preparado para liderar, para comunicar, para se relacionar, para vender ideias. E aí eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que, no âmbito da vida, eu desenvolvi autoconhecimento, relacionamento interpessoal, educação financeira, gestão do gerenciamento das atividades, a falar em público, liderança. E isso foi, sem sombra de dúvidas, o meu maior diferencial competitivo, além de ter vindo de mais de 8 anos de uma carreira na área comercial, na área de vendas, com muitas pessoas. E agora, neste momento, com a parada da pandemia, são mais de 1.400 vezes em diferentes palcos. E aí eu pude ajudar milhares de pessoas. Nós lançamos recentemente a série de 1.000 depoimentos dos nossos alunos. Foram 1.000 depoimentos, 900 depoimentos escritos e mais 100 depoimentos em vídeo. 100 depoimentos em vídeo. E aí a gente começou a distribuir nos nossos canais, alguns no YouTube, outros no Insta, outros no Face, outros no LinkedIn, outros nos materiais de divulgação. Então a gente está espalhando isso porque eu acredito que o que mede o sucesso da nossa vida, ele é proporcional ao número de pessoas que nós conseguimos ajudar. Quando se fala em dinheiro, quando se fala em riqueza, muitas pessoas eles querem primeiro, se você perguntar o que precisa para ser rico, eles dizem um número, eu preciso ter $1 milhão, eu preciso ter 10 milhões, eu preciso ter 100 milhões. Não, primeiro você fica rico, depois você faz o dinheiro. E a maior parte das pessoas quer fazer o processo inverso, quer começar a casa pelo telhado, quer primeiro fazer o dinheiro para depois ficar rico. E isso nunca vai acontecer. Jamais. Nunca vai acontecer. Jamais. Cara, o que você falou, é de praxe a gente pedir para as pessoas se apresentarem, né? Você também me pediu uma vez. E, sim, cara, 1.000 depoimentos é o melhor currículo que alguém pode dar, né? E eu também levo por isso, porque quando eu trabalhava no mercado financeiro e eu tinha que ter certificações específicas lá da CVM, da Ambima, pós-graduação em matemática, em mercado financeiro e tal. E hoje, eu nem coloco isso como meu currículo. Hoje, o meu currículo eu ajudo as pessoas a trabalharem suas finanças e seus investimentos. Ponto. Esse, para mim, é o meu melhor currículo. Porque quando eu fazia operações de 200 milhões, 500 milhões de reais, dava certo ou dava errado, cara, mal um aperto de mão. Agora, quando você ajuda uma pessoa, que a pessoa é grata por você ter ajudado ela, é muito mais importante, sabe? Então, isso que realmente me move, é isso que me dá tesão de fazer e trabalhar com finanças. Por quê? Você é um cara que eu sei que você já foi no Tony Robbins e já trabalhou na equipe do Tony Robbins, né? E o Tony Robbins é o melhor coach, o maior coach do mundo. Eu fui lá em Londres também, no PW, 13 mil pessoas, em um evento ao vivo. E muita gente segue o Tony Robbins, mas pouca gente percebe que ele fala tanto de dinheiro e de liberdade financeira. Porque ele entende que se você melhorar todos os aspectos da sua vida, mas você fracassar financeiramente, você pode ter uma vida ruim. Então, ele trabalha, ele tem... Inclusive, eu tenho aqui... Tenho 3 livros dele, 2 livros que falam só de finanças, que é o Money Master the Game, né? E o Inabalável, que ele fala da importância de você... Inclusive, ele fala,
a decisão mais importante da sua vida é quanto você vai separar da tua renda para construir a tua liberdade financeira. Sabe? Então, isso eu acho que é uma coisa que me conecta muito com você, porque você é um cara que mapeia o Tony Robbins, já trabalhou na equipe dele, e eu trabalho com finanças. E o Tony Robbins falou isso. E eu vejo justamente isso, cara. No Brasil, a gente tem 1%, segundo dados do IBGE, 1% dos aposentados no Brasil hoje são independentes financeiros. 1%. Então, 44% tem que trabalhar até morrer. Outros 40, quase 40 tem que depender do filho, de um parente, do amigo, da família. E o restante tem que trabalhar até morrer, tem que viver aí a míngua em algumas asilos, né? Por quê? Desses 1%, desses 99% que fracassaram, muitos deles tiveram uma vida muito, muito próspera, só que não cuidaram da vida financeira para depois que acabar a energia, né? Depois que, quero descansar. Então, isso é um problema muito sério, que inclusive, é uma coisa que está na minha meta. Eu quero mudar essa estatística. E eu falo, às vezes eu vou fazer nas universidades, aqui na Universidade de Brasília, faço palestra para os alunos, e eu falo assim, cara, se você economizar R$200 por mês todos os meses, começando agora com 20 anos, antes dos 60 você vai ter R$1 milhão e vai se aposentar com a renda parceira entre 10 e 20 mil. Ponto. Só que aí que vai entrar, agora que aí que entra você aqui para me ajudar com essa situação. Primeiro, eu escuto muita gente falar que tem necessidade de arrumar as finanças, sabe que é importante, porque já entrou em dívida e quando você entra é uma bola de neve, só que as pessoas, aquela famosa palavrinha, elas me falam, Rafael, estou procrastinando com as minhas finanças. O que eu faço? Aí, você que me responde. Procrastinação. É o primeiro tema, procrastinação. Depois tem mais 2 temas importantes, inclusive um que você falou uma frase ontem na sua live, que é um pouco o contrário de um dos mestres que eu tenho, que é o Warren Buffett. O Warren Buffett fala uma coisa sobre emoção e você falou uma coisa diferente ontem, que aí... Então, a primeira coisa é procrastinação. Vamos chegar lá em tudo que a gente pode fazer para desbloquear essa mente do pessoal. E lembrando, o Wilton é um cara que te conhece também, mora perto de você. A Vânia é uma seguidora que está sempre assídua aqui. E ela mora nos Estados Unidos e ela me mandou uma pergunta aqui de uma amiga dela canadense que nem fala português, mas eu vou passar a pergunta para você. Eu acho que é uma pergunta que muita gente vai se beneficiar dessa resposta aqui. Mas vamos lá. Procrastinação em relação à vida financeira. Não sei se você escuta isso também nos seus treinamentos, cara. Quando você faz aquela mapa da vida, né? E a pessoa tá lá com as finanças parada, precisando resolver. A procrastinação, ela é basicamente uma autossabotagem. Por quê? A procrastinação, ela é um mecanismo, é uma função como se fosse de defesa do cérebro. Ele tá ali para nos defender. Esse é o papel principal da procrastinação. E por que o ser humano procrastina? Porque o cérebro humano, eu vou colocar o fone aqui, tem uma pessoa que pediu ali para colocar o fone, então eu tenho ele aqui. Enquanto você coloca o fone, só vou pedir para o pessoal clicar no aviãozinho, chama mais gente para cá. Eu sei que você conhece muita gente que procrastina e que está travada em relação às suas finanças. Então, bota aí o dedo nessa setinha aí, convida mais gente para ajudar aqui o canal, ajudar a difundir essas informações, me ajudar e ajudar o Felipe com a nossa missão, que é ajudar outras pessoas também. Perfeito. Então, todas as vezes que a gente está procrastinando, é o cérebro buscando economizar energia. Esse é o papel principal dele. Por quê? A estrutura, os mecanismos do cérebro, ele só tem intenção biológica de entrar em ação quando ele enxerga recompensa. Nós temos uma área dentro do cérebro que chama núcleo accumbens. Essa área, ela é a área da recompensa. Todas as vezes em que a gente faz algo que está relacionado ao que nos dá prazer, ao que nos dá recompensa, o cérebro quer fazer mais daquilo. E quando eu procrastino algo no nível inconsciente, automaticamente o que eu estou fazendo? Evitando gastar energia. Então, a procrastinação, por exemplo, algumas pessoas atribuem... 2 P's, que eu sempre costumo dizer. Existem 2 P's que impedem as pessoas de evoluir. Perfeccionismo e procrastinação. Perfeccionismo e procrastinação. As pessoas elas ficam esperando o momento certo. Só que
procrastinar ou buscar a perfeição, o que eu posso aperfeiçoar? Algo que já existe. Então, o perfeccionismo e a procrastinação são mecanismos inconscientes de autossabotagem. Então, imagina que eu estou produzindo eu estou fazendo um trabalho, deixa eu achar o que tem do meu lado, que eu tenho um T aqui. Imagina que a indústria que produz esse T, a indústria que faz esse produto aqui, tem como ele aperfeiçoar se isso aqui não existir? É impossível aperfeiçoar algo que não exista. E a maior parte das pessoas, elas ficam fazendo o quê? Esperando um momento certo. E aí, automaticamente, se eu ficar esperando esse momento certo, ele não existe, porque a palavra perfeição, ela vem do latim perfectus, que significa feito até o fim. E ninguém aqui é feito até o fim. Todos nós somos completamente perfectíveis. Nós podemos nos reinventar, melhorar, mudar a todo momento. Então, essas estruturas do nosso cérebro, que ela não foi feita para fazer nós ter sucesso, o que é o papel dela? Economizar energia. E aí, quando ele está cumprindo com essa função, a procrastinação é uma maneira de economizar energia, o perfeccionismo. E aí isso acontece por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos algumas necessidades básicas. Entre elas, eu vou citar aqui as 4 mais predominantes necessidades emocionais. Tem necessidade de sobrevivência e tem necessidade básica. Não é a da pirâmide de Maslow, isso que eu vou trazer agora. É as necessidades emocionais das pessoas. Quer receber atenção, quer receber reconhecimento, é ter segurança e também pertencimento. É pertencer a um meio. E qualquer coisa que o ser humano não preparado emocionalmente for fazer sem ter o domínio, o autocontrole, o equilíbrio emocional, ele tem uma chance muito grande do cérebro fazer com que ele procrastine, do cérebro fazer com que ele busque a perfeição e encontre uma maneira de não agir, de não tomar atitude. Por quê? Porque o medo de errar pode fazer com que a pessoa não seja aceita. Então a procrastinação e o perfeccionismo está muito ligado a bloqueios emocionais. Está muito ligado a medo de não ser aceito, a medo de errar, a medo da reprovação, medo do que os outros irão pensar. Então tudo isso o cérebro responde como? O cérebro não começa a dizer, agora eu estou com medo que não me aceitem, agora eu estou com medo de errar, agora eu estou com medo do que os outros irão pensar. Não, ele começa a produzir conexões neurais, através das neuroplasticidades que a gente já tem, ele começa a produzir uma bioquímica que vai levar você a deixar para depois, a pensar que precisa estar perfeito. E aí a procrastinação, o ser humano geralmente quando ele está, o procrastinador ou a pessoa que busca o perfeccionismo, por que ele busca o perfeccionismo? Porque ele quer aquilo nos mínimos detalhes. Só que ele quer tudo com excelência. Só que somente vai existir excelência quando você coloca algo em prática. Quando você pratica algo. Se eu não estou praticando, como que eu vou viver a excelência? Como que eu vou aperfeiçoar? Então o que eu tenho que entender? Que todos nós somos seres humanos e é caminhando que se constrói um caminho. É caminhando. Se eu ficar parado esperando o momento certo, talvez esse momento nunca chegue. É como as pessoas dizem, poxa, é que é o meu futuro, ok, mas às vezes as pessoas elas começam muito no futuro, tá ok, mas o que você está fazendo no presente em prol do seu futuro? Quando você chegar no futuro, quais são as histórias da sua vida que você vai contar? É a questão daquilo que eu estou fazendo hoje, do que eu estou vivenciando, do que eu estou aproveitando no momento presente. Porque quando se fala em futuro, é só uma projeção. O futuro ele é só uma projeção. Por quê? Felipe, mas amanhã, hoje é dia 10 de setembro. Ok. Felipe, mas amanhã, dia 11, não é futuro? É futuro. Mas quando você chegar amanhã, você vai viver o quê? O presente. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Daqui 2 anos é futuro, Felipe. Ok? Mas é só uma projeção. Daqui a 2 anos, em 10 de setembro de 2022, quando você chegar lá, o que eu vou viver? O presente novamente. Só existe um lugar onde as coisas podem serem feitas. E aí, por perfeccionismo e procrastinação, as pessoas vão adiando sonhos, vão adiando metas por medo de errar. Elas deixam de ouvir a voz dos seus sonhos para ouvir a voz dos outros. Tem uma frase que eu sempre digo o seguinte: nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Tem muita testa oleosa achando que é mente brilhante. Isso é muito comum. Tem um momento certo em que você pode entender, cara, eu tenho que precisa para dar o primeiro passo, vai para cima. E no caminho você vai buscando a excelência. A perfeição não existe.
O que existe é nível de excelência naquilo que a gente faz. Por quê? Quando você chegou na perfeição, você vai ver, cara, dá para melhorar, dá para melhorar, dá para melhorar. Eu tenho um programa, um dos meus treinamentos, que chama Escola do Sucesso. Aham. A Escola do Sucesso é um programa que trabalha 360 graus da vida de uma pessoa. Ele é dividido em 10 módulos, e desses 10 módulos, 10 aulas dividido nesses módulos, trabalha autoconhecimento, trabalha inteligência emocional, relacionamento, gestão de tempo e dinheiro, trabalha comunicação, vendas, liderança. Então é um programa profundo, completo, e é muito comum às vezes as pessoas elas não ingressarem para o treinamento, elas não fazerem parte do método, não porque elas não confiam em mim ou no método, mas porque elas não confiam nelas mesmas. Nelas mesmas. Às vezes, quando a gente faz o pitch de vendas, quando a gente faz a apresentação, o que eu sempre mostro para a pessoa? Eu sempre digo o seguinte, cara, por que você não ingressa para esse programa? Por que você não faz parte desse programa? E ele diz, é por causa disso, porque eu não sei. Não. A questão não é que você não confia no método. A questão não é que você não confia em mim. Você não confia em você. E por não confiar em você, você pensa que vai pegar esse método e não vai conseguir colocar em prática. E eu vou te mostrar que realmente você consegue transformar a sua vida a partir do momento que você aprende a trabalhar os mecanismos do cérebro que vão levar a esse resultado. Então, desde que eu comecei esse programa, foi em 2014, a gente já está na turma 104, e agora nós vamos fazer algumas alterações e pretendemos fazer entrar fortemente para o mundo digital, e aí a gente está readequando esse programa também para trabalhar nessa linha do digital. E ele é um programa que eu já ministrei mais de 1000 aulas. E eu sempre me deparo com muitas pessoas bloqueadas pelos 2 P's, perfeccionismo e procrastinação. Existe um mar de gente precisando do meu trabalho. Existe um mar de gente, só que eles não sabem que eu existo. E por que eles não sabem? Porque eu não trabalhava na internet. E aí o que eu estava fazendo? Eu estava procrastinando. Então entenda que o tema que eu estou falando para você, eu me coloco... Eu muitas vezes já fiz isso, mas era porque eu queria procrastinar? Não. Eu tenho mais do que uma vez por dia no palco. E aí eu ficava dizendo, quando der um tempo eu vou migrar para lá, quando der um tempo eu vou migrar. Só que agora é o meu momento, agora eu vou para cima, agora eu vou estourar e eu tenho 100% de certeza nisso. É só questão de tempo. Por quê? Porque eu precisei de algo para mudar. Daí, geralmente a gente ensina o que a gente mais precisa aprender também, né? Não tem essa relação? Eu queria continuar algumas coisas que eu venho mapeando na cabeça das pessoas nesses últimos 10 anos sobre finanças, né, e sobre vida financeira, liberdade financeira. Uma das coisas que mais pegam mesmo é a procrastinação, e isso que você falou, isso é fantástico. É o cérebro economizando energia. Aí o próximo passo que eu vejo depois, quando a pessoa ela dá uma andadinha, ela começa a dar uma dor de barriga, aquele frio na barriga, que é o medo. Você já falou um pouquinho de medo aí? Aí seria o meu segundo assunto em relação às finanças aqui. Mas eu quero abordar outras coisas primeiro, depois se der a gente volta aqui no medo. Então, assim, para uma pessoa que ela já entendeu, porque tem a pessoa que nem sabe que precisa cuidar das finanças, ela está ali, deixa a vida levar, a vida leva eu, mas a pessoa sabe que precisa cuidar da vida financeira e ela sabe que está procrastinando. Então, ela tem consciência desse problema dela. Você poderia dar, assim, um passo ou uma dica que ela pudesse andar um pouquinho mais em relação a isso? O problema da procrastinação acontece o seguinte, as pessoas vão deixando para depois o que ela teria que fazer. Então o principal problema da procrastinação não é somente deixar para depois, é deixar para depois aquilo que tem que ser feito. Aquilo que vai levar ela para um próximo nível. Agora, se você for observar assim, às vezes as pessoas me perguntam, Felipe, qual que é a tua fonte de estudo? Eu costumo brincar que é direto da fonte mesmo. Eles fazem a pergunta, qual a tua fonte de estudo? É direto da fonte. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, elas quando vão mudar, elas trabalham num nível muito superficial. Elas só trabalham o comportamento. Só que aí não adianta, por quê? Porque o comportamento é decorrência de quem eu sou. E quem eu sou é decorrência dos meus caminhos neurais. Então a gente tem que ir na fonte. E o que eu busquei unir nos últimos anos é a ciência, a neurociência, a aplicabilidade prática e os princípios bíblicos, sem fins de religião. Eu não falo de religião dentro do meu trabalho. Eu não falo, cada um continua com a sua, seja Deus, Buda, Maomé, Jeová, Alá, Espírito Santo, Gadu, energia, universo, ele mesmo, eu não sei. Desde os ateus até as pessoas mais crédulas como eu, são pessoas que conseguem absorver esse conteúdo. E um passo fundamental para a gente começar a clarificar, porque clareza é poder. Clareza é poder. É a gente mapear o meio que nós estamos inseridos e as pessoas que a gente se conecta emocionalmente.
Porque na ciência, eu aprendi isso em um dos meus treinamentos de pós-graduação, na minha pós-graduação, nós temos uns neurônios que chama neurônio espelho. Aquela métrica que as pessoas dizem, você é a média das pessoas que você mais convive, não é isso. Você é a média das pessoas que você se conecta emocionalmente. Perfeito. Se eu tenho equilíbrio emocional, eu posso conviver em um meio de pessoas extremamente bloqueadas e eu não me bloquear e ainda desbloquear essas pessoas. Quando eu consigo, por quê? Por que o ser humano não muda? Porque quando ele não tem equilíbrio emocional, a força do meio que ele está inserido é mais forte do que a força de vontade dele para mudar. É Exatamente. como se a energia dele estivesse aqui e as pessoas estivessem aqui. Então ele não consegue sair disso. Agora, quando ele está num nível elevado e a energia das pessoas está aqui, elas não alcançam ele. Mas ele consegue ajudar as pessoas. Ele vai pegando as pessoas e tira disso. Então, quando que eu não mudo? A clareza, ela é um poder muito grande. A clareza é um poder muito grande. Em Provérbios 23:7 diz o seguinte: assim como pensas em tua alma, tu és. Ou seja, a gente se torna aquilo que nós estamos alimentando a nossa mente. E aí, a primeira coisa para a gente mudar qualquer padrão de comportamento, perfeccionismo, procrastinação, é observar o ambiente em que nós estamos inseridos e entender que eu faço parte desse ambiente. Eu faço parte disso. E aí existem estágios que... Esse conteúdo é um conteúdo de 2 horas, mas eu vou falar rapidamente aqui. Existem estágios até a gente chegar num momento de mudança de comportamento. E são 4 estágios. O primeiro deles chama-se incompetência inconsciente. O que significa incompetência inconsciente? Não sei que não sei. Tem gente que não sabe liderar. Tem gente que não sabe comunicar. O que eu tenho ajudado... Tem gente que não sabe, nem sabe que precisa cuidar das suas finanças. Né? Então é o mais difícil. Exato. Se você não sabe que você precisa cuidar disso, uma hora você vai entrar num buraco, num beco sem saída, num poço sem fundo, numa bola de neve de dívidas. Né? Então, Sim. A pessoa nem sabe que precisa cuidar. Sim, exatamente. A mudança pessoal, a transformação pessoal, ela gera transformação coletiva. E aí, quando a gente está nessa incompetência inconsciente, o que eu tenho percebido de trainers, de palestrantes, de professores, que eles não sabem comunicar e impactar pessoas. Eles não sabem que não sabem, eles só estão ali no automático. Falando, eles não sabem falar a linguagem do cérebro. Tem uma das coisas que eu estudei muito que é a epistemologia, que é a base de como o cérebro aprende. Toda a minha comunicação, todo o meu conteúdo, as metáforas, as analogias, comparações, tudo isso está dentro de uma estrutura de como o cérebro aprende. Isso fez com que a Escola do Sucesso tenha um índice de 99,3% de satisfação e sucesso na vida das pessoas. Não tem como eu dizer 1 a cada 10, nem 1 a cada 100. É basicamente 3 a cada 1000 que não gosta. E hoje é um dos maiores índices dentro do desenvolvimento pessoal mundial. Por quê? Porque eu falo basicamente a linguagem do cérebro das pessoas. Até eu vou lançar em novembro um treinamento muito profundo sobre impacto na comunicação. Como gerar impacto, como falar para a câmera, como estruturar conteúdo, como consolidar isso na memória e como transformar a vida das pessoas através da nossa vida. Como transformar a vida das pessoas através da nossa vida. Então, para eu conseguir avançar, eu tenho que sair desse nível de incompetência inconsciente, que é não sei que não sei, e entrar no estágio de competência inconsciente, que está no automático. Eu estou já imaginando esse andamento que você vai dar aí, e aí eu só te interromper porque é o seguinte, porque eu acho que o que eu queria que você abordasse aqui também, dado que eu já mapeei muito da dificuldade das pessoas em fazer investimentos e tal, acho que vai ser muito legal você também já ter essa ótica do que é importante, porque você falou claramente que a procrastinação é a economia, o cérebro economizando energia e você vai deixando para depois. Esse é um grande problema que eu encaro nos meus clientes, e talvez seja o pior quando se fala de investimentos, de finanças, porque as finanças ela é implacável com o tempo. Se você demora 6 meses para fazer uma dieta, você consegue recuperar. Se você demora 2 anos para terminar uma pós-graduação, você consegue recuperar ainda. Você consegue chegar rápido. Agora, você vê, o dinheiro, cara, os investimentos, olha só como é que funciona. Os juros, o tempo é uma exponencial. Então, quem entende um pouquinho de matemática exponencial é uma coisa que vai acumulando, mas daqui a pouco ela
vai para cima de uma forma Uhum. gigantesca. Tanto é que o nome é exponencial. Então, veja, uma Uhum. pessoa que ela está na faixa dos 40 anos e ela quer aposentar com 60, né, e eu falo para ela o seguinte, olha, vamos fazer um planejamento para você aposentar tendo R$ 1 milhão na sua conta de investimentos. Esse R$ 1 milhão vai te dar uma renda passiva entre 10 e 20 mil reais. Só que, dado que você começou agora aos 40, se você tivesse começando aos 20, seria R$ 200 só por mês. Né? Dado que você não começou aos 20, vamos começar aos 40. E aí, com R$ 1.000 por mês. Tá? Só que é o seguinte, como o ganho não é linear, ele é exponencial, ou seja, a bola de neve vem no final. Então, por exemplo, passam-se 5 anos e você não consegue nem 10% do valor que nós planejamos. Passados 5 anos, 25% do tempo, você conseguiu R$ 80 mil. E você fala, não vai dar, porque teoricamente teria que ter 250. Aí passam-se 10 anos, a pessoa conseguiu menos do que 25% do valor. Né? 10 anos é metade do prazo, teoricamente teria que ter 500 mil e tem menos de 250. Passam-se 15 anos, aí ela consegue chegar na metade daquele valor. E aí, esses 500 mil, ele dobra nos últimos 5 anos e ela chega no R$ 1 milhão com 20 anos. Você vê que os juros compostos é como uma bolinha de neve, que cada volta que ela dá, ela aumenta a superfície dela, e aí cada volta seguinte ela tem mais espaço de absorção. Então as pessoas vão entender isso. Então, se você procrastina e a gente faz um plano que você vai investir R$ 1.000 por mês todos os meses, e aí você não vai, cara, quando chegar daqui a 4, 5 anos, já não é mais R$ 1.000 por mês, é 2 mil. Sabe? Porque o tempo é implacável com as finanças. É o que o Warren Buffett fala. Cara, é só você aplicar e deixar que o tempo faz o resultado. Sabe? Então, você vê que como que a procrastinação é um problema muito forte no meu segmento, porque não dá para você recuperar os juros que você ganhou 10 anos atrás, se você não investiu. Entendeu? Talvez você consiga, por exemplo, você não estudou, você pode fazer um curso de leitura acelerada, escutar vídeo, escutar livro, tá? E você talvez fazer um super aprendizado rápido. Cara, mas não dá para você inventar dinheiro e recuperar o tempo que você perdeu e não fazer investimentos. Por isso que eu falo nas universidades, R$ 200 por mês, quando você está com 20 anos, dá 1 milhão aos 60. Sabe? Lógico, uma carteira de investimentos que eu ensino a fazer, bem fácil, tal, mas não é na caderneta de poupança, não é nos bancos, né? Na corretora. Então, você vê, R$ 200 por mês, quando você chega lá nos 40, já é 10 vezes mais desse valor, sabe? Então, o tempo é implacável para quem quer ter uma liberdade financeira. E aí eu queria que você continuasse porque tá fantástico isso, com essa ótica, para a pessoa entender que ela tem que entrar em ação logo, sabe? Isso é muito legal, Rafa, porque assim, ó, não existe sucesso sem entender os padrões do cérebro. A maior parte das pessoas, elas passam a vida inteira num curso aqui, num curso ali, curso, e nunca conseguem resolver o que ela precisa resolver. Por quê? Porque ela trabalha num nível muito superficial. Elas não vão lá buscar. Se você quer a pérola, você tem que ir lá no fundo do oceano. E o que a gente propõe dentro dos nossos programas é a profundidade daquilo num nível transformacional. Então, por exemplo, quando você fala em tempo, é somente a área racional do cérebro que vê presente, que olha por hora, por dia da semana, do mês, do ano. No nosso inconsciente é tudo sobre experiência. É aquela questão da cronologia, Cronos e Kairos. Que Cronos vem de cronologia, do tempo, é através do dia da semana, da hora, do mês, do ano. E Kairos são as experiências de vida. E aí, muitas vezes, as pessoas elas não olham para o gerenciamento do seu dinheiro, para os seus investimentos, para o olhar do médio para o longo prazo, porque a procrastinação que a gente estava falando, tem gente que diz assim, ó, Felipe, eu quero acabar com a procrastinação. Não existe acabar com a procrastinação. O Gardner, autor do Múltiplas Inteligências, os estudos dele mostram o seguinte, todos nós procrastinamos, mas nem todos somos procrastinadores. Uau. Então, a procrastinação é um processo natural do cérebro. Agora, observe uma coisa comigo. Por que existe? A procrastinação é o subconsciente buscando automatizar as coisas. Se a procrastinação não existisse,
todas as vezes que eu fosse dirigir, eu teria que reaprender a dirigir. Se a procrastinação não existisse, todas as vezes que eu fosse escrever, eu teria que reaprender a escrever. Então, a procrastinação, ela é natural. Ela é natural. O que eu preciso saber? As atitudes que eu tenho quando eu estou procrastinando são coisas importantes ou coisas normais. Então, o cérebro, ele tem um mecanismo que chama RAM, Registro Automático de Memória. Tudo que a gente faz de forma repetida, ele registra para quê? Para economizar energia. Por isso que eu não preciso reaprender a dirigir, eu não preciso reaprender a falar, não preciso reaprender a escrever, porque o cérebro, ele economiza essa energia. E para os perfeccionistas e para os procrastinadores, pensa uma coisa assim, ó. Imagina que você vai aprender um segundo idioma. Vamos dizer que você vai aprender espanhol ou inglês. Você não fica absorvendo palavras e só guardando sem falar. A gente não fica absorvendo palavras e guardando todas essas palavras na cabeça. Aí 5 anos depois eu solto todas as palavras de uma vez só e estou fluente em inglês ou espanhol. Não. É pegando uma palavra e falando e errando e melhorando. E, por exemplo, quando a gente aprendeu a falar português, nós temos que aprender muito com as crianças. Caem mais de 1000 vezes até aprender a caminhar e não desistem até caminhar. Difícil é aquilo que você praticou pouco. Então, automaticamente, as crianças, quando elas estão ali aprendendo a falar, elas aprendem uma palavra e falam, aprendem outra palavra e falam tudo errado, e as pessoas riem dela falar errado e brincam, e ela continua falando, até que chega um momento, quando viu, já estava falando. Por quê? Porque ela foi mesmo errando, fazendo. E os procrastinadores é como se eles começassem com 3 anos a aprender as primeiras palavras, já para começar a falar, e aí ele fosse juntando 4 anos, 5, e aí quando ele tivesse 8 anos, ele começasse a falar. Não ia rolar. E isso acontece muitas vezes com procrastinadores e com perfeccionistas. Eles ficam esperando, só que nós temos que amar os erros, amar os problemas, porque por trás de um problema, ele tem algo muito maior nos esperando. E na maioria das vezes, por trás dos nossos maiores medos, é as maiores oportunidades da nossa vida. É as maiores oportunidades. E Felipe, por que às vezes as pessoas não olham para o investimento, elas não olham do curto, médio para o longo prazo? Porque o cérebro não funciona assim e elas nunca pararam para estudar o cérebro. Na escola, na universidade, nós somos preparados para um mercado que é completamente diferente daquele que nós vamos enfrentar, daquele que nós vamos encarar. Então, o Daniel Kahneman ele ganhou o Prêmio Nobel Mundial de Economia ao mostrar que os seres humanos, o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. E um dos padrões das pessoas ricas, elas amam o risco calculado. Ou seja, eles amam o risco. Eles amam o risco calculado. E aí o que acontece? Se a gente for observar o cérebro, antes você falou ali do exponencial. Tem pessoas que crescem em suas vidas, em suas carreiras, em suas finanças, eles crescem de forma linear e outras pessoas de forma exponencial. 100% das pessoas que crescem de forma exponencial é porque tem uma mentalidade preparada para isso. Porque o resultado ele vem do médio para o longo prazo. Se você olhar 5 mais 5 no linear é 10. No exponencial é 25. E aí você olha, tá, 5 mais 5 é 10 no linear. No exponencial é 25. Só que aí vem o segundo ano do crescimento. E aí aquele que fez 5 mais 5 no linear que tinha 10, ele passa a ter 10 mais 10. Ele passa a ter 20. E aquele que foi exponencial, que fez 25, ele vai fazer 25 vezes 25. E aí, automaticamente, um vai ter 20, o outro vai ter 4 vezes 12, 625. Aí um está com 20, o outro está com 625, falando um parâmetro de 2 anos. E é isso que acontece em todas as áreas da vida, só que aqui tem uma grande sacada, que provavelmente vai ser a primeira vez na vida que as pessoas vão ouvir sobre isso que eu estou falando, porque isso não é opinião, é ciência. Por que isso acontece? Por que as pessoas, sabendo que o alimento que vai deixar ela obesa, ela continua comendo? Por que ela, percebendo que aqueles comportamentos agressivos vai fazer com que gere um divórcio e ela continua se comportando assim? Por que ela sabe que o investimento bem trabalhado, como você faz muito bem, Rafa, vai fazer que no futuro ela tenha liberdade financeira, ela não faz? Porque o mundo todo, todas as consequências, tudo funciona de forma exponencial. O pensamento funciona de forma linear. Uau, legal. Então, o pensamento ou seja, o pensamento é assim, ó, a pessoa, só mais um X, mas a consequência é exponencial
Não é só mais um X, a consequência é exponencial. Pessoas que compram compulsivamente na cabeça, na mente humana, é só mais uma compra. Mas a consequência é exponencial. As pessoas que não têm equilíbrio emocional nos relacionamentos, ela pensa, é só mais uma discussão, é só mais uma briga. Mas no resultado bioquímico do corpo que leva a satisfação, é algo que trabalha num nível exponencial. Então, quando viu já estava obesa, quando viu já estava quebrada, quando viu já estava separada. Ela não percebeu quando viu a vida estava assim. Por quê? Porque todo pensamento ele trabalha de um nível linear. Todo resultado acontece num nível exponencial. E quando a gente aprende a discernir isso, a gente muda completamente os nossos resultados. Quando nós aprendemos a discernir isso. Só que aí passa por um processo muito grande de autoconhecimento. Processo muito profundo de autoconhecimento. Sabe que eu tenho uma frase, Rafa, que diz o seguinte assim, ó. É muito comum, às vezes, quando você pensa em investir, certo? Você está pensando em investir. E aí tem pessoas que dizem, não faça isso, não faça aquilo. Provavelmente você já deve ter visto em vários lugares pessoas falando mal de outras pessoas, pessoas criticando outras pessoas. Isso é muito comum em todos os ambientes. Isso mostra quem ela é, não quem você é. Lógico, e automaticamente tem uma frase maravilhosa que diz assim, ó. Toda vez que existe uma crítica, a ciência mostra que toda crítica é carregada de experiência pessoal. Toda crítica é uma confissão. Toda vez que você vê alguém criticando, é alguém se confessando o que ele é. Ele é aquilo e ele não consegue mostrar que é aquilo para o mundo. O que ele faz? Ele tenta externalizar, terceirizando aquilo. Isso não é opinião, é ciência. É muito natural. Senti confortável de falar isso nesse momento. Legal. Deixa eu te pedir outra ajuda aqui. Muito legal, cara. E eu acho que a gente precisa falar mais, porque eu preciso que você me ajude a cumprir minha missão de ajudar as pessoas com suas finanças. E o problema está em muita coisa que você fala. É no autoconhecimento, entender o seu cérebro, bloqueios mentais, crenças limitantes. E aí outra coisa que me impede muito de fazer um trabalho melhor do que eu gosto de fazer é o seguinte. Porque olha só como é que é o negócio do exponencial, é uma coisa fantástica nas finanças, que é bom para um lado e ruim para quem não está alinhado, né? Porque se a gente faz um projeto e a pessoa ela só tem aquela renda e ela consegue disponibilizar, sei lá, ou R$100, ou 500, ou R$1.000 por mês para fazer os investimentos, para chegar naquele valor, né? Se ela procrastina, por exemplo, 4, 5 meses, aí ela pensa assim, daqui a um tempo eu pego esses R$5.000 e reponho. Cara, não é. Para você repor no tempo lá na frente, em vez de 5, pode ser 6, 7, 8. Os 5 mil que você não investiu no tempo certo podem ser 10 mil lá na frente. Então, vai piorando muito, né, a situação. Né? A pessoa vai empurrando com a barriga, aí chega para aposentar, não tem renda, vai depender de filho, de parente, etc. E aí, uma das coisas que... primeiro é a procrastinação, segundo, o medo, você falou bastante no medo também. Agora, tem uma outra coisa que eu percebo, que é o imediatismo. A pessoa começa a fazer aquele planejamento e, de repente, se ele é um cara, vamos supor, tem até o termo técnico, que é o cara que vê um negócio, tecnologia, ele é o primeiro a comprar, né? É o front runner ali, é o cara que compra logo. Sai o iPhone 20, se ele não for o primeiro da fila, ele vai dormir naquele dia, né? E aí, com isso, ele não consegue cumprir as metas dele, porque ele começou, daqui a pouco o cérebro deu uma engatada lá, ele pega aquele dinheiro e gasta fora do propósito que estava. Então, o que a neurociência fala e pode ajudar? Porque isso é um problema que não é só dos meus alunos, é meu também, a maioria das pessoas. Então, às vezes a gente tem vontade de comprar, a gente está com um carro sedã, quer comprar uma SUV, né, e assim vai. E às vezes, mesmo a gente que é treinado, a gente se pega nesse problema. Então, o que a neurociência tem para falar e para nos ajudar em relação a isso? Toda vez que existe um imediatismo, é um processo de ansiedade e falta de prioridade. Sempre. Todo imediatismo é ansiedade e falta de prioridade. Por quê? O ansioso, ele é escasso. E todo escasso, ele é controlador e imediatista. Então, por exemplo, assim... ó, repete para mim, por favor. Essa eu não vou anotar porque eu vou deixar salvo aqui, mas repete para mim. Tá.
todo ansioso, ele é escasso. E todo escasso, ele é controlador. Ou seja, ele quer controlar tudo. Só que quem controla tudo, não controla nada, porque não tem prioridade. Então o imediatismo está sempre relacionado à ansiedade. Claro, tem outros fatores envolvidos também, mas os dois principais mecanismos do cérebro que são acionados com pessoas imediatistas é ansiedade e falta de prioridade. Ansiedade e falta de prioridade, porque aí o ansioso ele acaba sendo escasso e a escassez é uma falta. A escassez é uma falta. E aí o ansioso, ele sente falta de algo. E por sentir falta, ele quer controlar tudo e todos à sua volta. O que eu já vi de líderes que tinham uma dificuldade muito grande de delegar tarefas para pessoas que poderiam fazer aquelas tarefas tão bem feitas ou até melhor do que ele, porque ele era ansioso. Resolver a ansiedade, começou a delegar tarefa e exponenciou a capacidade da empresa de prosperar. Então sempre está ligado... Resolver a ansiedade, você vê como que as coisas estão conectadas com a neurociência. Resolver a ansiedade vai ser a solução para muita gente que gasta e não consegue economizar. Perfeito. Às vezes as pessoas falam muito em eliminar ansiedade. Não existe eliminar ansiedade, é dissolver. Nunca é eliminar ansiedade, estresse, qualquer tipo de padrão assim, você não elimina, você dissolve. E por conta das pessoas querer eliminar de uma hora para outra, elas não entendem o tempo de plantar e o tempo de colher. Por não entender o tempo de plantar e o tempo de colher, elas querem tudo imediatamente e desistem. Porque o cérebro, ele sempre faz uma associação assim, ó. O que acontece nos bastidores da mente de qualquer pessoa? Sendo ansiosa ou não, sendo imediatista ou não. O cérebro sempre compara esforço versus recompensa. Sempre. Esforço versus recompensa. Se ele percebe que esse esforço vai ter um gasto de energia muito grande e que ele não vai ter recompensa, ele não age. Então é muito comum, por exemplo, a gente tem que avaliar desde os padrões familiares. É um processo de autoconhecimento muito profundo, qualquer coisa a gente precisa resolver. Os pais, é comum, por exemplo, os meus pais, o meu pai trabalhava 12 horas por dia, 14 horas por dia, e às vezes ele chegava cansado à noite, e algumas vezes eu dizia, pai, amanhã vamos lá visitar o vô, amanhã vamos brincar, amanhã vamos fazer tal coisa. E aí o pai dizia, vamos sim. Amanhã a gente vai. E aí, durante o dia, eu tinha uma tarefa para fazer da escola, ou arrumar alguma coisa ou outra, e aí a minha mãe dizia assim, olha, se tu não terminar essa tarefa, nós não vamos hoje visitar teu avô. Nós não vamos lá na praça hoje se tu não terminar essa tarefa. E aí eu ia lá e me grudava e terminava aquela tarefa. Aí quando o pai chegava em casa, eu tava lá com a tarefa pronta. Pai, hoje vamos, pai. E o pai dizia, hoje eu tô muito cansado, trabalhei o dia inteiro, vamos no domingo lá. Ou seja, o meu cérebro entendia o quê? Eu faço muito esforço e eu não tenho recompensa. Se eu faço muito esforço e não tenho recompensa, logo eu gastei energia e não recebi dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Cara, isso é um problema também nos investimentos. Por quê? Porque quando você está investindo, está tirando uma parcela da sua renda para fazer investimentos, você está reduzindo o seu prazer, porque de repente é uma garrafa de vinho a menos que você toma, um carro com um pouquinho com menos cilindradas, é uma viagem para um hotel mais barato, porque a pessoa ela não permite ter essa economia para ter muito mais dinheiro e benefícios lá na frente. Então ela está reduzindo o prazer dela imediato. Pô, é fantástico isso. Ela abdica de resultado sólido a longo prazo por prazer imediato. É um padrão. Às vezes as pessoas perguntavam, Felipe, da onde que surgiu isso? Basicamente, nós seres humanos, nós somos uma linhagem de mais de 200 gerações. Nós aqui hoje somos apenas um capítulo de uma história muito maior que vem sendo escrita ao longo de diferentes gerações. Os medos dos nossos pais são transferidos para nós através de atitude, comportamento e carga emocional. Os neurônios espelhos captam isso e os medos do nosso pai geram desconforto emocional e faz com que ele fisiologicamente, emocionalmente e de forma verbal expresse isso inconscientemente. As crianças começam a entender o quê? Isso é ruim. Então isso é transferido de geração em geração. E se a gente for pegar a origem do imediatismo, lá, se a gente for observar, 70 mil anos, lá na savana africana, quando existiam aproximadamente 70 mil existiam aproximadamente 6 mil da nossa espécie que sobreviveram ao que é o que os dados científicos mostram. É uma das melhores explicações sobre a evolução da nossa espécie. Quando nós estávamos lá, aproximadamente 6 mil na savana africana, o que manteve a sobrevivência
E tudo que o cérebro faz é com o intuito de sobreviver. O que garantiu a nossa sobrevivência enquanto espécie foi o medo e o imediatismo. Então, o medo e o imediatismo ele está presente em todas as dinâmicas sociais. E por que medo e imediatismo? Porque lá os predadores eles eram mais rápidos, eles eram mais fortes, eles tinham uma capacidade muito maior do que nós. Mas nós tínhamos a capacidade de raciocínio lógico, pensamento sistêmico e tomada de decisão. E o que garantiu a nossa sobrevivência enquanto espécie foi o medo e o imediatismo. Por quê? Porque nós ficávamos lá, basicamente, a galera não ia pro shopping. Eles não iam fazer selfie, eles não iam fazer uma live, eles ficavam basicamente a vida toda. Eles viveram o movimento e o momento mais hostil e desafiador da história e sobreviveram. Não tinha comida nem na geladeira, nem no supermercado, né? Exato. E aí o que a gente ficava lá? A gente ficava o dia todo assim parado, esperando. Ou vinha um predador e nós tínhamos que sair correndo, o nome disso é medo. Ou passava uma caça e a gente tinha que caçar na hora para garantir o alimento. O nome disso, imediatismo. Então o medo e o imediatismo, ele faz parte do DNA do comportamento humano. Quando a gente não entende isso e começa a equilibrar e agir de forma racional frente aos desafios, frente aos medos, a gente vai ser refém e criar um pequeno monstro, que é o nosso cérebro, quando a gente não tem um autodomínio. Então, isso é a origem de onde vem o medo e o padrão do imediatismo. Só que tem uma das coisas que as pessoas não entendem, é a importância de pedir ajuda. A importância de entender a vulnerabilidade. Por que a gente conseguiu sobreviver enquanto espécie? Porque lá, na savana africana, nós aprendemos a trabalhar em equipe. Foi isso que garantiu. Nós aprendemos a trabalhar em equipe. O ambiente que causou o problema também trouxe a solução. Todo problema tem uma solução embutida. Se não tem solução, solucionado está. Era isso. Legal. Felipe, cara, a gente tem que fazer uma live depois no YouTube com mais tempo, porque, cara, eu tô aqui apaixonado por tudo isso. Eu acho que a galera também. E a gente não tá conseguindo aí falar tudo e tô tendo que te interromper. Mas eu queria passar duas dúvidas bem práticas de gente que me mandou as dúvidas. Eu sempre peço, poxa, manda aí abaixo dos comentários que a gente vai responder na próxima live. A gente está nos últimos 10 minutos. A Vânia, que é uma parceira minha lá dos Estados Unidos, ela botou aqui a Vânia está até aí, acabou de falar aí. Ela falou o seguinte: tem uma amiga dela que é canadense, nem fala português, e ela falou o seguinte: essa minha amiga é personal, e trabalha com estética, só que ela gasta muito, praticamente todo o dinheiro com roupa, sapato, bolsa, ou seja, tudo que a gente falou aqui, imediatismo e tal. Ela não tem mais espaço para guardar as coisas que compra, ou seja, está comprando além das necessidades. Eu sinto que ela quer parar de comprar. Ela quer parar de comprar, porém não consegue. Como eu posso ajudá-la? Olha, que é uma coisa prática do que a gente falou aqui. Perfeito. Assim, problema financeiro não se resolve com dinheiro. Você pode pegar uma pessoa completamente endividada, pagar todas as contas dela. 1 ano, 2 anos depois, ela está endividada novamente. Toda compra compulsiva, através do viés do cérebro, ele passa por 6 coisas. São 6 coisas que estão diretamente ligado, respondendo de forma científica e empírica essa excelente pergunta. Até eu quero parabenizar a Vânia, é isso? Vânia, que você disse? Vânia, isso, pela pergunta dela. Quais são esses 6 passos que levam uma pessoa a comprar compulsivamente, mesmo não tendo a necessidade da compra? A primeira, a número 1 e talvez uma das mais poderosas, baixa autoestima. A pessoa com baixa autoestima, ela começa a fazer o quê? A autoimagem, a visão que ela tem dela mesma é distorcida e por estar com baixa autoestima, diminui os índices de satisfação com a vida, produz anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer, e automaticamente ela precisa comprar para que o processo bioquímico do corpo dela libere um neurotransmissor chamado dopamina. E aí o que ela vai ter na compra? Prazer. Só que isso dura aproximadamente 72 horas. 72 horas depois, essa pessoa precisa do quê? De mais dopamina. E se ela não consegue produzir, o próprio corpo produzir através dos estímulos de pensamento ou de outras variáveis na área da saúde, daí que não é uma linha que eu entro, ela vai fazer o quê? Comprar de novo, e de novo, e de novo. O segundo fator que... Não enriquece, né? Não prospera. Sim. Sim, ela faz a corrida do rato também, aquela do Robert Kiyosaki. Quanto mais ela aumenta o seu faturamento, mais ela aumenta os gastos. E aí ela nunca consegue sair daquele looping, mesmo que ela trabalhe a parte de aumentar seu faturamento.
O segundo fator que leva a isso é necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação. Provavelmente, essa criança ela ia bem na prova, chegava em casa, mostrava e dizia, ah, que legal. Quando ela ia mal na prova, tocava o terror com ela. Ou seja, chegava o boletim lá, 9 notas positivas e uma negativa. Tocava o terror por conta daquela nota negativa, a pessoa não tinha reconhecimento, que como eu falei lá na abertura, é uma das necessidades básicas dos seres humanos. E o que ela tem? Uma necessidade de aprovação. E quando alguém compra alguma coisa, quando a pessoa vai lá e muda o cabelo, quando a pessoa vai lá e compra um carro, quando compra uma casa, alguma coisa, o outro chega lá e diz, ai, que legal que ficou teu cabelo, que legal que ficou tua casa, que legal que ficou teu carro, trocou de roupa, que bonito esse calçado, o que ela está recebendo? Aprovação. É muito melhor ela conseguir resolver os problemas emocionais do que comprar compulsivamente. O terceiro fator emocional que leva à compra compulsiva é basicamente assim, ó, comparação com os irmãos durante a formação da personalidade, com irmãos ou amigos. Então, basicamente essa comparação. Às vezes, 2 filhos em casa e o pai diz, olha lá, ó, tu viu que o fulano fez isso aqui e tu não fez. Ou ó, tu viu que o teu amigo lá fez isso e tu não fez. Tu viu que o filho do fulano é tão quieto lá e você não é. Essa comparação que vai tirando o processo de bem-estar de uma pessoa faz com que o próprio corpo dela diminua a satisfação com a vida. E a compra aumenta, ela trabalha as mesmas estruturas do cérebro que influenciam em como nós nos sentimos. A quarta é falta de atenção do sistema familiar. Pessoas que não tinham atenção, elas não recebiam atenção e eles querem aprovação de todas as formas. Às vezes é comum a gente perceber crianças que dizem, eu acho que essa criança, ela grita, ela briga, ela quebra tudo. O que ela está dizendo nos entrelinhas? Por favor, pai, mãe, olha para mim, me dá atenção. A falta de atenção, e aí quando ela compra algo, ela ganha atenção. Porque quando ela compra algo, as pessoas próximas dela olham para aquilo e dizem, ah, que legal, é novo, é novo. E aí o que ela está tendo? Atenção. Ela está tendo atenção. O quinto é problema nos relacionamentos. Problema nos relacionamentos faz com que a pessoa está conectada aos outros 4, mas é o quinto fator em relação a isso. E o sexto fator, entropia psíquica. Felipe, que cargas d'água é isso? Entropia é desordem de um sistema, ou seja, desequilíbrio emocional leva à compra compulsiva, porque qualquer vício, qualquer compulsão é o nosso cérebro buscando se reequilibrar. Então, pessoas que têm vícios ou têm compulsões, é o corpo dela buscando se reequilibrar. Isso significa que ela está desequilibrada emocionalmente e o corpo está tentando se reequilibrar através de vícios e compulsões porque ele recebe o benefício. Compra compulsiva é o corpo, é o cérebro tentando se reequilibrar. Comer em excesso, comer não para nutrir o seu corpo, mas para nutrir os olhos, o corpo buscando um reequilíbrio. Então, qualquer coisa que a gente tem como vício ou compulsão é uma busca por reequilíbrio, não só nas finanças. E aí isso pode impedir que a pessoa viva o potencial máximo na vida dela. Então, os bloqueios, muitas vezes, a gente tem que olhar para um contexto geral de vida, senão a gente vai ter uma mudança superficial de uma semana, 2, e depois volta ao velho padrão. Aí passa 5, 10 anos, você não prospera, né? A gente tem 3 minutinhos, eu estou sentindo que a gente tem muito assunto, eu tenho certeza que está nos acompanhando, está vendo que é um processo realmente que a gente precisaria conversar mais. Só que eu tinha uma pergunta aqui, porque ontem você falou um negócio na sua live da emoção, que você não controla a emoção. Porque o Warren Buffett tem uma frase que ele fala o seguinte, se você não controla suas emoções, você não controla o seu dinheiro. E eu complemento, se você não controla o seu dinheiro, você nunca vai ter uma vida livre financeiramente. E você falou ontem, se você conseguir falar em 30 segundos, que na verdade a emoção, talvez o Warren Buffett ele não é um neurocientista, né? Você falou que a emoção você não controla. É uma outra coisa que você tem que se relacionar com suas emoções, não é isso? Perfeito. Qualquer decisão que a gente toma na nossa vida, primeiro nós temos uma resposta emocional que acontece em 13,9 milissegundos. E a resposta racional que nós damos para isso acontece em 140 milissegundos. Por mais que seja milissegundos, a resposta racional é 10 vezes mais lenta que o emocional. Então toda decisão acontece no nível emocional e eu respondo isso de forma racional. Então você não consegue controlar as emoções, você precisa entender as emoções. Ou seja, Legal. Entender por que isso está acontecendo. E a partir do momento que você consegue entender o que está acontecendo emocionalmente, você consegue destrinchar muita coisa
na sua vida. Legal. Olha que eu tô vendo as lives direitinho. Entramos aqui nos últimos 1 minuto e meio aqui do Instagram. Felipe, qual que é a próxima live para o pessoal acompanhar e ir lá e encher você de dúvidas lá? Quando é que vai ser que eu vou estar lá também? Mais live comigo? Não, no seu canal. Quando é que vai ser a próxima? O pessoal fica sabendo. Agora, eu encerro essa aqui, tem outra às 9h07. 21h07 tem outra. Agora? Então, Agora falta 8 minutos para eu já começar outra live. Já vamos entrar aqui lá no Felipe Borba Oficial para a gente acompanhar ele lá. E, pessoal, tem live todos os dias, de segunda a sexta, só que eu altero um pouco o horário por conta da minha agenda, que é bem um fluxo muito grande. E, cara, aqui no Mentor Fim, segunda, quarta e sexta, tem um bate-papo sobre investimentos, toda segunda, quarta e sexta, 1h30 da tarde, mas que fica salvo tanto no YouTube quanto aqui no IGTV. Então, cara, neurociência e quer saber sobre investimentos, temos aqui os 2 canais. Felipe, eu vou desligar também, vou salvar e vou te acompanhar na próxima live aí, porque é fantástico. Pessoal, muito obrigado. Eu não dei muita atenção para vocês aí, para o Hilton, para a Elisete, para a Gabi, minha irmã, mas porque não dá tempo de falar com todo mundo. Mas eu vou fazer uma live com o Felipe, eu prometo que vou arrumar a agenda dele para a gente fazer no YouTube com mais tempo. Pessoal, vamos sim. Uma boa noite e a gente se vê daqui a pouco lá no Felipe Borba Oficial. Valeu, um abraço.